Respeito de um assunto que quem já teve ou quem tem com frequência, quem já tem um diagnóstico de enxaqueca, sabe o quanto é uma das doenças mais incapacitantes do mundo. No momento que você está sentindo uma enxaqueca, que aquilo lá está presente, é muito difícil você conseguir executar outras coisas, né? E se sentir disposto até ter uma concentração adequada, porque é algo que tira a gente um pouquinho do controle. Então, hoje a gente vai falar de enxaqueca associada à alimentação. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Convidamos mais uma vez a doutora Aline Turbino, neurologista. Bem-vinda. E mais uma vez também Lícia Dávila, nutricionista. Prazer tê-las aqui. Bem-vindas. Porque, nossa, gente, falar de enxaqueca realmente, só de falar a palavra enxaqueca, para quem já teve a experiência, já sentiu, já passou por algum episódio, já dá um desconforto, porque é algo realmente limitante e incapacitante, né? No entanto, para a gente começar, já a gente vai abordar a questão da alimentação. Doutor, eu sei que você lida com isso todos os dias, é parte aí da sua clínica, né? Vamos começar explicando o que a gente pode entender por enxaqueca, porque existem inúmeras dores de cabeça, né? Então, até para caracterizar um quadro de enxaqueca e para as pessoas entenderem quando procurar ajuda, né? Porque a dor realmente é um negócio que foge aí até a explicação. Então, acho que é importante lembrar que é uma doença, na verdade, de ordem genética. Então, esse paciente tem uma hipersensibilidade a alguns comportamentos. O cérebro dele não aceita determinados comportamentos e se excita e desencadeia sintomas, como dores que mudam, né, de localização, geralmente pulsáteis num padrão latejante. Então, os pacientes contam mesmo, tem um coração na minha cabeça, acompanhados de náusea, vômito, intolerância à luz, barulho e muitas vezes a cheiro também. Alguns pacientes, a minoria, 1/3 deles, apresentam ainda enxaqueca com aura, que são aqueles pontos brilhantes na visão ou formigamentos em alguma parte do corpo. E em todos esses casos, caracterizando então uma enxaqueca, né, o que seria comum, o gatilho é difícil até encontrar, né, para alguns. Porque existe já hoje relatos, então, dos pacientes que sabem e percebem, não ainda ligado à alimentação, tá, gente, que a gente vai falar já, mas a outras questões, porque os gatilhos, muitas vezes, podem até ser evitados. Alguns podem ser evitados, Carol, e outros a gente não consegue evitar, né? Então, tem alguns gatilhos, por exemplo, hormonais em mulher, né? A variação hormonal na mulher é um gatilho muito importante. Mas, por exemplo, o estresse emocional é uma coisa que muitas vezes a gente consegue manejar. Então, há gatilhos potencialmente evitáveis e outros que a gente não consegue evitar por estresse no trabalho, correria do dia a dia, não se alimentar da forma correta, não dormir direito. Isso também pode ser gatilho, né? E alguns, como o hormonal, a gente que menstrua todo mês, é uma coisa que não consegue muito controlar. Já, então, a gente fala da questão hormonal, se para as pessoas que já entenderam que é só nesse período que a enxaqueca acontece, se a gente tem algum tratamento prévio, né? Para dar aquela passada pelo período de outra forma. Mas, falando um pouquinho da alimentação, vamos entender, está diretamente ligado, em alguns casos, para as pessoas que relatam enxaqueca? Sim, a alimentação é uma das formas de controle, tanto da intensidade, Carol, como também da frequência da enxaqueca. Tá. Ela tem um papel importante na identificação dos gatilhos da dor, nos sintomas associados à enxaqueca, como, por exemplo, a náuseas e vômitos, a dor em si, a falta de apetite, a fadiga. E ela tem um papel importante também na patogênese da doença, ou seja, nos problemas que estão associados à enxaqueca, como, por exemplo, na função mitocondrial, que é o carregamento de energia para o cérebro, na conversão do triptofano em serotonina no intestino, e também na neurogênese, na própria neuroinflamação, né? Ela tem um papel importante nesse sentido. Então, quando a gente fala em alimentação, a gente tem que pensar nos alimentos que podem deflagrar os gatilhos, né, para a enxaqueca, no alívio dos sintomas e a gente tem que pensar também em prescrever uma dieta apropriada para esse paciente, de forma que ele possa manter essas crises mais baixas e com menos intensidade.
E aí a dieta cetogênica com alto teor de ácido fólico, com baixa em ômega 6, alta em ômega 6, ela é reconhecida pela literatura científica como um efeito benéfico para a enxaqueca. Jura? Olha que interessante. Então, a cetogênica a gente pode colocar aí até exatamente pela questão hormonal e liberação de insulina, é nesse sentido que ela pode melhorar? Ela pode melhorar no sentido de produzir corpos cetônicos, né? E os corpos cetônicos são fontes de energia muito mais aproveitáveis pelo cérebro. O cérebro consegue aproveitar 70% da produção de corpos cetônicos, enquanto que pela via glicolítica, pela via do carboidrato, não é tão intenso esse aproveitamento assim. Que interessante. Então, só para dar uma explicação básica do que é a dieta cetogênica para as pessoas compreenderem, ela consiste num consumo abaixo de 50 gramas de carboidrato ao dia. E ela começa a simular um estado de jejum no organismo e, com isso, promover uma outra via energética para o cérebro, que não a via glicolítica, através da metabolização das gorduras pelo fígado. E aí você começa a fazer uma produção de corpos cetônicos. Olha que interessante, doutor. Nunca tinha ouvido a respeito da relação da dieta cetogênica com enxaqueca. Fantástico poder entender. Sim, muito interessante. Em consultório, doutora, você também percebe isso, assim, quando a gente fala até de pontos inflamatórios, porque enxaqueca é uma doença inflamatória. Sim. A gente também tem que estar ligada a outras questões inflamatórias do paciente? Então, é uma doença genética, né, em que te predispõe essa hipersensibilidade a vários fatores. E aí não existe só alimentação. Não é uma doença relacionada só quando eu me alimento bem ou mal eu vou ter. Na verdade, este teor inflamatório ele é aumentado quando a gente fica sem se alimentar, por exemplo, quando você não come de 3 em 3 horas. Então, o jejum prolongado propicia esse teor inflamatório para quem tem enxaqueca de forma específica. Tomar pouco líquido. Então, é importante regularidade da dieta, tomar bastante líquido, e alguns tipos de alimentos são anti-inflamatórios, a gente fala, né? Melhoram a questão, especialmente os alimentos que são ricos em vitamina do complexo B e magnésio, podem facilitar aí o teor inflamatório a ser diminuído. Isso a gente nota bastante na mulher que menstrua, por exemplo. Uma dieta rica em magnésio pode ajudar essa mulher a ter uma oscilação hormonal menos importante e inflamar menos nesse período, por exemplo. Mas não é só o fator alimentação. Vamos lembrar que é genética essa doença, né? Mas o que está envolvido hoje, doutora, assim, vamos falar padrão ouro de diagnóstico. Quando a pessoa, então, vai até o consultório, tem as queixas, né, conta ali todos os hábitos, que eu sei que isso é parte da anamnese de vocês e a parte clínica. Mas hoje, como vocês chegam num diagnóstico que aquele paciente, então, tem uma enxaqueca crônica e que aquilo não vai ter cura, mas que ela precisa ter um controle. E depois a gente vai falar especificamente dos alimentos que estão na mesa. Mas vamos entender essa parte do diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é essencialmente clínico, né? Então, é baseado numa história, na anamnese, que o paciente conta para o médico, um exame neurológico absolutamente normal, então a gente examina esse paciente. Ele não depende de exames, de ressonâncias, de tomografias, isso é uma coisa muito comum. A gente vê aquele paciente chegando com vários exames, já passou por vários médicos. E existe um estudo muito interessante que mostra pra gente como é grave essa patologia. Ele demora, em média, no Brasil hoje, 17 anos até receber uma ajuda de um médico especializado nessa doença, né? Então, existe uma série de diagnósticos errados. Esse paciente muitas vezes é desacreditado, você não tem nada, procura um psiquiatra, não tem o que fazer, isso vai passar, é coisa da sua cabeça. E esse diagnóstico costuma ser retardado, fazendo com que esse paciente vire crônico, tenha dor quase todos os dias e acha que isso é normal, né? Então a gente tem que lembrar que ter dor de cabeça não é normal, que é uma doença genética, ele nasceu com esse gene e que fatores ambientais contribuem para ter mais dor. Entre eles, alteração hormonal, alimentação,
depressão, estresse emocional, por exemplo. Então, existem vários fatores que vão contribuir nessa dinâmica da doença. Imagine agora, no momento pandemia, com tudo que a gente está ouvindo, vendo, já vivendo isso há tanto tempo, né, o quanto isso também pode prejudicar um paciente que já tem, né, uma predisposição ou a enxaqueca crônica. Mas, agora, puxando um pouquinho, Lícia, essa questão do inflamatório, a gente já ouviu há alguns anos, né, inclusive é muito discutido, a questão do glúten para alguns pacientes, até do leite, derivados, lactose, a própria caseína, né? Como é que então você enxerga dentro, né, da sua experiência clínica com os pacientes de enxaqueca? Os alimentos que deflagram as crises, eles não são iguais para todas as pessoas, né? Tá. É preciso identificar quais são os gatilhos individuais, né? Existe uma propensão de alguns alimentos que são mais passíveis de deflagrarem as crises, como, por exemplo, que você citou, o glúten, a cafeína, os lácteos de uma maneira geral, os produtos industrializados, glutamato monossódico, os alimentos fermentados, então queijos envelhecidos, os produtos enlatados, e os que têm nitrito, né, tipo salame, mortadela, esse tipo de coisa, eles podem deflagrar. Mas é preciso que a pessoa faça um diário, um registro individual dos momentos da crise e de que alimentos foram consumidos no dia para que ela possa identificar. Então, por exemplo, ela pode desenvolver uma crise após 6 horas até consumir algum desses alimentos. Tá. Então, se ela não tiver um registro disso, vai ficar muito difícil conseguir identificar. Perfeito. Então, o ideal é que faça uma anotação, né, e que sejam observados aí o passar dos dias e toda vez que ela tem, então, tentar lembrar o que foi consumido. Exatamente. Eu vou já colocar a perguntinha do público e já a gente volta para alguns itens específicos da mesa. Quem escreveu para a gente na tela? Obrigada, Dani. Um beijo para você. Sofro muito com enxaqueca. Tem dias que nem durmo direito ou já acordo com dor. Pode ter alguma relação por eu ter diabetes? Olha que interessante. Nem me fale, Dani. Quando eu tenho também, eu já acordo com ela. É terrível. Por favor, doutora. A questão de diabetes é muito interessante, sim, tá? Então, a gente sabe que o consumo, por exemplo, de carboidratos com baixo índice glicêmico são mais interessantes. Por quê? Manter uma regularidade da glicemia é interessante para esses pacientes. Quando eles fazem pico glicêmico e descem demais essa glicemia, oscilam muito, isso aumenta a concentração de teor inflamatório dentro do cérebro. Tá. E os pacientes com diabetes fazem muito isso, né? Às vezes consomem uma medicação, consomem um tipo de insulina que pode facilitar oscilações do diabetes. Então, o grande segredo é não variar muito o teor glicêmico. Se for consumir carboidratos, consumir os carboidratos com baixo índice glicêmico e que não fazem essa curva de glicemia na corrente sanguínea. Isso é muito importante. Tá. E nesses casos também, igual eu falei, jejum prolongado não seria indicado. Esses pacientes devem comer de 3 em 3 horas, até no máximo 4 horas, para evitar esse teor inflamatório, essa irritabilidade neuronal. Até hipoglicemia, né? Dependendo dos pacientes, aproveito para ouvir a Alicia também. Nesse